Júlio 7, 1 Crônicas 4, versos 5a, 5, versos 17. Azur, pai de Tecoa, teve duas esposas, Elá e Naará. Naará deu à luz a Uzã, Efer, Temene e a Astari. Elá deu à luz a Zerete, Izar e Etnã e Cós, antepassado de Anube, Zabota e todos os clãs de Aarel, filho de Arum. Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse: Eu dei à luz com muita dor. Jabes orou ao Deus de Israel: Ah, como seria bom se me abençoasses e expandisses meu território. Sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu a seu pedido. Quelub, irmão de Suá, gerou Meir. Meir gerou Estom. Estom gerou Bet-Ravá, Pazeia e Teína. Teína gerou Ir-Naás. Esses foram os habitantes de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otniel e Seraías. Os filhos de Otniel foram Atade e Meonatai. Meonatai gerou Oca. Seraías gerou Joabe, fundador de Ge-Araz, assim chamada porque seus habitantes eram Arquesa. Os filhos de Halek teve filho Jefonat por Elá e Nahan. Os filhos de Elá por Infas. Os filhos de Jeanenel, Gife, Gifa, Tiria e Azarael. Os filhos de Ezra foram Jeter, Mered, Efer e Zalom. Uma das esposas de Mered deu à luz a Miria, Samai e Isba, pai de Estemoa. Ele se casou com uma mulher de Judá que deu à luz Jered, pai de Gedor, Eber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa. Mered também se casou com Mitia, filha do faraó, e ela lhe deu filhos. A esposa de Odias era irmã de Naã. Um de seus filhos gerou Keila, o Garmita, e o outro gerou Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão foram Aminon, Rina, Ben-Anã e Tiló. Os filhos de Ize foram Zoete e Ben-Zoete. Os descendentes de Selá, filho de Judá, foram pai de Leca, Laada, pai de Marissa. Os clãs dos que trabalharam com linho em Bet-Asbeia, Joaquim. Os homens de Cozeba, Joás e Sarefei, que governaram Moabe e Jazub-Leém. Esses nomes vêm de registros antigos. Eram olheiros que habitavam em Nataim e em Gederá e trabalhavam para o rei. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Jaribe, Joar e Saul. Os descendentes de Saul foram Salum, Mibzão e Misma. Os descendentes de Misma foram Amuel, Jacur e Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas nenhum de seus irmãos teve uma família grande. Por isso, a tribo de Simeão nunca chegou a ser tão numerosa quanto a tribo de Judá. Habitavam em Berseba, Maladá, Azar-Sual, Bila, Azem, Tolade, Betuel, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saaraim. Essas cidades permaneceram sob seu controle até o tempo do rei Davi. Seus descendentes também habitavam em Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades com os povoados ao redor até Baalate. Esse era seu território, e esses nomes estão listados em seus registros genealógicos. Outros descendentes de Simeão foram Mesobabe, Zanleque, Josá, filho de Amazias, Joel,
Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elionai, Jacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia e Ziza, filha de Sife, filho de Alom, filho de Gedaías, filho de Sinre e filho de Semaías. Esses foram os nomes de alguns dos chefes dos clãs de Simeão. Suas famílias cresceram muito e mudaram-se para a região de Gerar, na parte leste do vale, à procura de pastos para seus rebanhos. Encontraram ali muitas pastagens boas e a terra era ampla, tranquila e pacífica. Alguns dos descendentes de Cão tinham vivido naquela região, mas durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses líderes de Simeão invadiram a região e destruíram completamente as habitações dos descendentes de Cão e dos Meunitas. Hoje não resta vestígio deles. Mataram todos que viviam ali e tomaram a terra para si, pois queriam bons pastos para seus rebanhos. 500 homens da tribo de Simeão invadiram o Monte Seir, liderados por Pelatias, Nairias, Refaías e Uziel, filho de Ize. Destruíram os amalequitas que haviam sobrevivido e habitam ali até hoje. O filho mais velho de Israel era Rubem, mas ele teve relações com uma das concubinas de seu pai e o desonrou. Por isso, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de seu irmão José. Desse modo, Rubem não aparece nos registros genealógicos como filho mais velho. Os descendentes de Judá se tornaram a tribo mais poderosa e dela veio um governante para a nação, mas os direitos de filho mais velho pertenciam a José. Os filhos de Rubem, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os descendentes de Joel foram Semaías, Gog, Simei, Mica, Reaías, Baal e Beera. Beera era o chefe dos Rubenitas quando foram levados ao cativeiro por Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Os parentes de Beera, listados em seus registros genealógicos de acordo com seus clãs, foram Jeiel, o chefe Zacarias, e Belá, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel. Os Rubenitas habitavam na região que se estende de Aroer até Nebo e Baal-Meon. Uma vez que tinham tantos rebanhos na terra de Gileade, espalharam-se para o leste, em direção ao limite do deserto que se estende para o rio Eufrates. Durante o reinado de Saul, os Rubenitas guerrearam contra os Agarenos e os derrotaram. Então, passaram a viver no acampamento deles em toda a região a leste de Gileade. Ao lado dos Rebunitas ficaram os descendentes de Gade, que habitavam na terra de Bassã até Selca. Joel foi o chefe na terra de Bassã e Safã, o segundo no poder, seguido por Janai e Safate. Seus parentes, chefes de outros 7 clãs, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jecã, Sia e Eber. Todos esses foram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abidiel, filho de Guni, foi chefe de seus clãs. Os Gaditas habitaram na terra de Gileade em Bassã e em seus povoados, e em toda a região de pastagens de Serom. Todos foram listados nos registros genealógicos no tempo de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. Atos 25, versos 1 a 27. 3 dias depois que Festo chegou a Cesareia para assumir suas novas responsabilidades no governo da província, partiu para Jerusalém, onde os principais sacerdotes e outros líderes judeus se reuniram com ele e lhe apresentaram as acusações contra Paulo. Pediram a Festo, como favor, que transferisse Paulo para Jerusalém, pois planejavam armar uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu que Paulo estava em Cesareia
e que ele próprio voltaria para lá em breve. Alguns de vocês que têm autoridade, voltem comigo, disse ele. Se Paulo tiver feito algo de errado, vocês poderão apresentar suas acusações. 8 ou 10 dias depois, Festo voltou a Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e mandou que trouxessem Paulo. Quando Paulo chegou, os líderes judeus, vindos de Jerusalém, se juntaram ao seu redor e fizeram várias acusações graves que não podiam provar. Paulo se defendeu. Não sou culpado de nenhum crime contra as leis judaicas, nem contra o templo, nem contra o governo romano. Então Festo, querendo agradar aos judeus, perguntou: Você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim? Paulo respondeu: Este é um tribunal oficial romano, portanto, devo ser julgado aqui mesmo. O Senhor sabe muito bem que não fiz nenhum mal aos judeus. Se fiz algo para merecer a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas, se sou inocente, ninguém tem o direito de me entregar a estes homens. Eu apelo para César. Festo consultou seus conselheiros e por fim respondeu: Muito bem, você apelou para César, então irá para César. Alguns dias depois, o rei Agripa chegou com sua irmã Berenice para visitar Festo. Durante a estada deles, que durou vários dias, Festo discutiu o caso de Paulo com o rei. Tenho aqui um prisioneiro que Félix deixou para mim, disse ele. Quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e líderes judeus apresentaram acusações contra ele e pediram que eu o condenasse. Eu lhes disse que a lei romana não condena ninguém sem julgamento. O acusado deve ter a oportunidade de confrontar seus acusadores e se defender. Quando eles vieram aqui para o julgamento, não me demorei. Convoquei o tribunal logo no dia seguinte e mandei chamar Paulo. Os judeus, porém, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, era algo relacionado à sua religião e a um morto chamado Jesus, que Paulo insiste que está vivo. Sem saber como investigar essas questões, perguntei a Paulo se estava disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado por essas acusações. Mas ele apelou ao imperador para que julgue seu caso. Por isso, ordenei que fosse mantido sob custódia até eu tomar as providências necessárias para enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: Gostaria de ouvir esse homem pessoalmente. E Festo respondeu: Amanhã poderá ouvi-lo. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram à sala de audiência com grande pompa, acompanhados de oficiais militares e homens importantes da cidade. Festo mandou trazer Paulo e, em seguida, disse: Rei Agripa e demais presentes, este é o homem cuja morte é exigida pelos judeus tanto daqui como de Jerusalém. Em minha opinião, ele não fez coisa alguma para merecer a morte. Contudo, uma vez que apelou ao imperador para que julgue seu caso, decidi enviá-lo a Roma. Não sei, porém, o que escrever ao imperador, pois não há nenhuma acusação clara contra ele. Por isso, eu o trouxe hoje diante dos senhores, especialmente do rei Agripa, para que, depois de os interrogarmos, eu tenha algo para escrever. Pois não faz sentido enviar um prisioneiro ao imperador sem especificar as acusações contra ele. Salmo 5, versos 1 a 12. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com flauta. Ó Senhor, ouve minhas palavras e preste atenção em meus gemidos. Atende a meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é somente a Ti que oro. Escuta minha voz logo cedo, Senhor. Toda manhã te apresento meus pedidos e fico à espera. Ó Deus, Tu não tens prazer algum na maldade e não toleras o pecado dos perversos. Os orgulhosos não terão lugar em sua presença, pois odeias todos que praticam o mal. Tu destróis os mentirosos, o Senhor detesta assassinos e enganadores. Por causa do teu grande amor, entrarei em tua casa, adorarei em teu templo com profunda reverência. Conduz-me pela tua justiça, Senhor, para que meus inimigos não me vençam. Remove os obstáculos do teu caminho, para que eu o siga. Meus inimigos são incapazes de falar a verdade. Seu desejo mais intenso é destruidor. Sua conversa é repulsiva, como o mau cheiro
de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de bajulação. Ó Deus, declara aos culpados que eles caiam nas próprias armadilhas. Expulsa-os por causa de seus muitos pecados, pois rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos que em ti se refugiam, que cantem alegres louvores para sempre. Estende sobre eles tua proteção, para que exultem todos que amam teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas os justos, com teu favor os proteges como um escudo. Provérbios 18, verso 19. É mais difícil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada. As discussões separam amigos como um portão trancado.